Bom dia, crianças, tudo bem? Essa semana nós iremos trabalhar a semana da Páscoa, certo? E a tia vai estar explicando para vocês o que é a Páscoa, o que isso significa. Será que é o coelho? Será que é chocolate? Não, vocês vão estar assistindo um vídeo aí na casa de vocês e vocês vão estar vendo qual é o real significado da Páscoa. O que significa a Páscoa, certo? Assistam um vídeo e vejam o que foi a Páscoa, tá certo? Um beijo e tchau! Era a festa de Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente. Quando Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, bem próximo de Jerusalém, ele pediu a 2 de seus discípulos que encontrassem um jumento. Eles encontraram o jumento e lançaram seus mantos sobre ele. Jesus montou no jumento, cumprindo a profecia bíblica que diz: Jerusalém, aqui vem seu rei montado no jumento. Jesus entrou em Jerusalém. Muitas pessoas lembravam de seus milagres e se juntaram a ele. Eles colocavam seus mantos e ramos de palmeira no caminho à sua frente para honrá-lo. Eles tinham esperança de que Jesus fosse o Salvador prometido de Deus. Então gritaram: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o Rei de Israel. Jesus curou pessoas doentes e alimentou pessoas que estavam com fome. Ele amava os rejeitados e ensinava a todos sobre o reino de Deus. Mas alguns líderes religiosos não gostavam do que Jesus dizia e tinham inveja dele. Eles odiavam tanto a Jesus que decidiram que ele deveria morrer. Eles deram 30 moedas de prata para que Judas, um dos seus discípulos, o traísse e entregasse. Jesus e seus discípulos celebravam a festa de Páscoa. Enquanto comiam, Jesus disse com tristeza: Um de vocês vão me trair. Surpresos, cada um deles responderam: Eu não, Senhor. É verdade, Jesus disse. Um de vocês, alguém que está comendo aqui, vai me trair. Então Judas respondeu: Eu não, Senhor. Jesus respondeu de novo: Vai, Judas, e vá depressa. Então Judas saiu. Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus. Ele o partiu e deu para os seus discípulos. E disse: Lembre-se de mim ao comerem. Este é o meu corpo entregue por vocês. Então, Jesus tomou um copo e agradeceu a Deus por ele. E disse: Bebam todos. Este é o meu sangue derramado para que seus pecados sejam perdoados. Quando terminaram de ceiar, Jesus e seus discípulos cantaram um hino e depois foram ao jardim do Getsêmani para orar. Depois de comerem juntos, Jesus disse aos seus discípulos: Esta noite vocês vão me abandonar. Eu não, disse o Pedro com muita firmeza. Eu jamais o abandonarei. Jesus suspirou e disse: Pedro, antes do galo cantar pela manhã, você dirá 3 vezes que não me conhece. E o Pedro respondeu: Jesus, eu morrerei com você antes de fazer uma coisa dessa. Será, gente, que o Pedro vai fazer isso, hein? Não sei, vamos já saber se ele vai ou não. Quando chegaram ao jardim do Getsêmani, Jesus pediu a seus discípulos que orassem com ele. Os discípulos estavam cansados, muito cansados, e foram dormir. Jesus orou sozinho ao Pai. Que quem é o nosso Pai? É Deus. Então ele foi orar a Deus sozinho, gente. Olha que triste, né?
Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse. Ele também sabia que a morte era o plano de Deus para ele. Então ele orou e disse: Mostre-me se há outra maneira. Caso contrário, farei o que o Senhor me pede, Pai. De repente, uma luz brilhou. Ouviu-se gritos e todos acordaram. Uma multidão zangada se aproximou, enviada pelos líderes religiosos daquele tempo. Judas beijou Jesus para mostrar qual homem deveria ser preso. Gente, as pessoas queriam matar Jesus sem ele ter feito nada e todos queriam que ele morresse. Quando Judas beijou, Jesus falou: Sou eu. Quando ele disse isso, que era Jesus, os soldados caíram no chão. Então Jesus se entregou e eles os prenderam e levaram Jesus até os líderes. A maioria dos discípulos de Jesus fugiu, mas Pedro o seguiu de longe. Ele esperou num pátio para ver o que ia acontecer. Aí chegou uma pessoa e disse assim para ele: Você não estava com Jesus? Assustado, Pedro disse: Não estava com ele. Mas duas pessoas perguntaram a mesma coisa: Você não estava com Jesus? Pedro disse: Eu nem mesmo conheço esse homem. Pedro negou Jesus 3 vezes, gente, como Jesus tinha dito, né? Quando Pedro escutou o galo cantar, ele chorou amargamente. Os líderes levaram Jesus até o governador Pilatos e estavam falando que Jesus era muito perigoso, porque ele queria ser o rei. Então Pilatos perguntou: Isso é verdade? Jesus respondeu: Sim, eu sou o rei, mas não deste mundo. Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há motivo para matar este homem. Eu o soltarei. Mas a multidão começou a gritar: Mate-o, mate-o, ele é perigoso. Então Pilatos mandou seus soldados baterem em Jesus. Eles enfiaram uma coroa de espinho em sua cabeça e o fizeram carregar uma cruz de madeira muito pesada, gente. Olha o que Jesus teve que passar. No alto do monte, os soldados romanos pregaram os pés e as mãos de Jesus na cruz. Ai, meu Deus, deve ter doído tanto, gente. Eles estavam pregando, colocando pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Eles colocaram com tanta força. Ai, meu Deus, vocês imaginam a dor que Jesus sentiu? E tudo isso por amor a nós. Jesus foi crucificado entre 2 criminosos. Tinha 2 ladrões do lado dele. Jesus não tinha feito nada e estava lá ao lado de 2 ladrões. Meu Deus. Ao meio-dia, o céu escureceu. Os amigos de Jesus choravam. Alguns líderes religiosos riam e zombavam, dizendo: Você salvou outras pessoas, por que não salva a si mesmo? Jesus disse: Pai, perdoam, eles não sabem o que falam. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse: Está concluído. Ele havia completado a obra que veio realizar. Por causa do seu grande amor, Jesus veio para morrer em nosso lugar. Olha como Jesus é bom, olha como Jesus é lindo, ele morreu por nós. Os amigos de Jesus ficaram muito tristes com sua morte. E um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus no túmulo e rolou uma grande pedra na entrada. Um longo dia e triste havia chegado ao fim. No domingo de manhã, algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus para perfumar o seu corpo. E elas sabiam que o túmulo estava fechado com uma grande pedra. E estavam pensando como era que elas iriam tirar esta grande pedra.
Quando elas chegaram, elas tomaram um susto. A pedra tinha sido tirada. O corpo de Jesus tinha desaparecido. Havia anjos no túmulo e eles falaram: Jesus está vivo. Disseram os anjos: vão contar aos discípulos dele. As mulheres contaram aos discípulos. Pedro e João correram para o túmulo de Jesus para ver se isso era verdade. Só encontraram os panos com que Jesus foi enterrado e voltaram para casa confusos. Mais tarde, os discípulos reuniram-se em uma sala. Eles conversavam sobre o que estava acontecendo, quando de repente Jesus apareceu e eles ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma. Não fiquem preocupados, disse Jesus. Vejam minhas mãos e pés, sou eu mesmo. Toquem em mim. Vocês não poderiam tocar se eu fosse um fantasma? Fantasma não comem e eu estou morrendo de fome. Então, Jesus comeu um pedaço de peixe e depois começou a ensiná-los. As escrituras são claras, disse ele. O Messias deveria sofrer e morrer e depois ressuscitar dos mortos. Agora, anunciem a todos o que vocês viram, para que as pessoas possam voltar para Deus. E isso só é possível porque eu morri por vocês. Então todos podem se enxergarem a mim. E é isso, crianças, que nós comemoramos na Páscoa, que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia e ele está vivo. E depois de uns dias, Jesus subiu aos céus, mas ele disse que não nos abandonaria e que um dia ele iria voltar. Olha, crianças, como é linda a história da Páscoa. Espero que vocês tenham gostado e entendam que o significado da Páscoa não é o coelho da Páscoa, não é o chocolate, é Jesus e ele está vivo conosco, tá certo? Um beijo e tchau!